Boa noite a todos. Todos me ouvem aí? Sim. Ok. Também ouço vocês em alto e bom som. Boa noite, professor. Boa noite, Kerine. Boa noite, professor Vladimir. Boa noite. Boa noite, Alice. Boa noite a todos. Muito bem. Então, vamos começar aqui nossa aula de hoje. A gente vai dar continuidade ao assunto de supremacia da Constituição, mas antes, deixa eu falar sobre o nosso terceiro exercício, né? Hoje é o dia de entregar o prazo final, né, para entregar aí o segundo exercício. Muita gente já mandou, já dei lá o recebido no e-mail, né? E aí, como a gente já está se aproximando da data da nossa avaliação, né, que vai ser lá no dia 24, então já vou passar aí o nosso terceiro exercício para que vocês tenham de novo uma semana para trabalhar nele aí, responder, justificar respostas e mandar até a próxima quinta-feira, que é o dia 17, tá certo? Então aí vão estar as informações mais uma vez, né? Vocês enviam para o meu e-mail, vocês já estão sabendo qual é, ou então para o e-mail institucional. Pelo meu e-mail é mais rápido, né? Que aí eu já dou lá o recebido. Pelo institucional eu só olho depois, né? Então, nessa terceira atividade, vão estar de novo aí aquele mesmo sistema das outras duas, dos outros dois exercícios, né? Duas questões aí fechadas para vocês marcarem X, né, na alternativa correta e justificar a alternativa correta, né? Aí já vão ser questões sobre a eficácia das normas constitucionais, mas se não der para a gente ver isso hoje, a gente já vai ver na próxima terça. Então, vocês já vão ficar sabendo como funcionam essas classificações e como responder essas questões. Então, já podem, né, começar a responder quando eu mandar o exercício, se der ainda hoje eu mando lá, nesse intervalo que a gente tem aqui, né, de uma parte para outra da aula. Se der tempo eu já mando hoje, se não amanhã de manhã. E aí vocês já podem começar, né, a responder. E a terceira e a quarta questão são questões abertas, mais uma vez, aí para vocês explicarem alguns conceitos que eu vou falar hoje, né? Por exemplo, essa do Alexander Hamilton, Hans Kelsen, e eficácia e efetividade. Boa noite, Elisa. Então, aqui mostrando mais uma vez, né, o exercício. Vou mandar aí para vocês e vocês devolvem, né, com as respostas até a próxima quinta-feira. Esse é o terceiro exercício, é a terceira atividade, né, extra para essa primeira prova. Lembrando, mais uma vez, que a prova continua valendo de 0 a 10. Esses aqui são pontos extras que serão usados caso vocês precisem, né? Caso vocês não tirem lá o 10 na prova ou precisem de mais alguma coisa, né, para, por exemplo, chegar à média 7 e tal, aí tem os pontos para ajudar vocês. É uma forma de diminuir o peso da nossa prova, né? Então, é isso. Outra coisa importante, né, já falando aqui um pouco sobre os assuntos da prova, né, faltam aí, hoje dia 10, então faltam 14 dias, né? Boa noite, Matheus. Então, é bom dar uma passada, né, pelo menos nos assuntos. A gente viu até agora 3 grandes assuntos da nossa ementa, né? A gente viu a parte geral, as noções gerais do direito constitucional, né, que abordamos lá conceito de direito constitucional, as fontes, os objetos de estudo, depois a relação do direito constitucional com outras disciplinas. Então, foram os assuntos das nossas primeiras aulas, né? Tudo bem, Matheus, tudo bem. Ok. Depois você assiste a aula gravada, né? A aula está sendo gravada aqui, fica lá no YouTube, como vocês já estão cientes aí, né? Muita gente assistindo, eu sempre estou acompanhando lá, né? O número de visualizações aumenta sempre à medida de nada, à medida que vai chegando perto da prova, né? E também nessa turma tem muita gente que chegou já agora, né? Algumas semanas atrás, então é bom para acompanhar aí os assuntos, né? Então, só lembrando, né, a gente viu a parte das noções gerais do direito constitucional, foi esse primeiro grande assunto. Depois a gente entrou no assunto de Constituição, em que a gente viu o conceito de Constituição, as classificações de Constituição, as concepções, aquelas lá do La Salle, Schmitt, Kelsen, e a concepção cultural. E
terminamos o assunto de Constituição vendo a história das constituições brasileiras, né, a evolução desde a Constituição de 1824 até os antecedentes aí da nossa Constituição de 88. E estamos no assunto de supremacia, em que a gente já começou a ver algumas coisas, vamos dar seguimento. A gente deve terminar esse assunto, a gente tem mais essa aula de hoje, com conteúdo, né, para a prova, a gente tem essa aula de hoje e as 2 da semana que vem, e aí provavelmente eu termino, né, o assunto de supremacia e, se der tempo, a gente começa constitucionalismo, mas esse assunto de constitucionalismo vai ficar aí condicionado ao que vamos ter na última aula lá da próxima quinta-feira, né? Mas, a princípio, os 3 grandes assuntos são noções gerais de direito constitucional, Constituição e supremacia da Constituição, né? Se der tempo, aí a gente vai falar alguma coisinha sobre constitucionalismo, alguma coisa mais geral, né? Mas esses 3 são os assuntos principais. Constitucionalismo só se der tempo, certo? Os materiais estão sempre lá no site, né? No sistema para vocês. Tá certo, Jennifer? Ok. Depois eu dou lá o recebido, provavelmente amanhã só, né? Mas chegando lá, tá garantido. Pelo e-mail fica tudo mais garantido, porque tem lá a hora certa que você manda, a hora que chega, a hora que eu recebo, eu depois mando o recebido, né? Então, provavelmente são esses aí os assuntos. Constitucionalismo só se der tempo. E aí, lembrando mais uma vez, todo o material está lá, né? Aquela base teórica, né? Que eu passo uns resuminhos, estão lá. Os slides eu passo para vocês. Não tudo, como está aqui, que eu passo com aquelas figuras e tudo, porque não cabe, né? O arquivo que eu posso mandar é no máximo 3 MB lá pelo sistema. Então, eu fico cortando as figurinhas porque elas são o que dão o peso para o artigo, né? Para o artigo não, perdão, para o slide. Então, o slide fica mais pesado e difícil de compartilhar. Então, eles vão sem as figuras, mas o conteúdo está lá, né? O que está escrito lá está lá. Tem os exercícios que vocês já estão praticando aí, depois eu vou fazer as correções também. Então, tem todo o material aí, todo o suporte para vocês. Até para quem chegou agora, já por essas últimas semanas, está tudo lá disponível para vocês. E também, né, na aula remota, tem essa parte altamente positiva que não tinha lá nas aulas presenciais, só quando vocês levavam um gravador, né, um celular, e pediam para gravar a minha aula, o áudio, né? Mas agora tem o áudio e tem o vídeo, então fica lá disponível para vocês assistirem quando quiserem, né? Inclusive para revisar, vai, volta, né? Então, agora tem mais essa chance aí para vocês terem esse acesso a esse conteúdo com mais detalhes, né? Então, é isso. Nos próximos dias também eu vou seguindo com esses lembretes, né? Mas aí já fica registrado aqui, né, que os assuntos principais que vão, né, os grandes assuntos que vão cair na prova, noções gerais de direito constitucional, Constituição, supremacia da Constituição e, se der tempo, constitucionalismo. Se não der tempo, constitucionalismo só entra para a segunda prova. Certo, gente? Alguma dúvida aí sobre os assuntos? Deu para pegar? Vocês já estão acompanhando, né? Mas só para deixar claro. Eu vou colocar aqui também no nosso bate-papo, porque aí fica por escrito, né? Então, fica mais fácil aí para vocês anotarem ou tomarem nota, né? Boa noite, professor. Boa noite, Zilda. Ô, Zilda. Opa. Professor, eu já ia pedir para o senhor, porque eu não estava entrando na sua aula, não. Eu estava em conseguir pelo portal. Ah, sim. Mas agora está tudo certo. Pronto, estão aí os assuntos no chat, né, no bate-papo. Então, vocês tomam nota. Só lembrando que esse último aí, constitucionalismo, só vai realmente fazer parte da nossa primeira prova, se der tempo. A gente tem aula de hoje, próxima terça e próxima quinta. Se der tempo, aí ele vai entrar em alguma coisinha aí, alguma coisa, algum ponto. Se não, ele vai ficar só para a segunda prova. Então, está condicionado aí até o que a gente vai ver, né, até a aula da próxima quinta-feira, tá? Qualquer outra dúvida, vocês vão me perguntando aí na sequência, né, nos próximos dias. Bom, vamos voltar aqui para o nosso assunto.
A aula passada foi uma aula mais técnica, né? Em que a gente viu muita coisa sobre o princípio da constitucionalidade, a questão de validade, eficácia. Inclusive, né, para quem for assistir os vídeos lá no YouTube, eu encontrei umas coisas bem legais para vocês lá. Tem um encontro, né, de dois grandes discípulos do Pontes de Miranda, da teoria do fato jurídico, né, que aconteceu agora na pandemia aqui virtualmente, que foi o encontro dos autores, né, Paulo Lobo e Marcos Mello. Então, vale a pena dar uma olhada nesse vídeo que está lá indicado no final. E no outro vídeo, né, na outra parte da aula, eu coloquei as duas primeiras aulas do professor Marcos Bernardes de Mello sobre a teoria do fato jurídico. Ele gravou algumas aulas e colocou agora nesse período da pandemia. Então, se vocês quiserem se aprofundar também vendo os vídeos, não só lendo, mas vendo também os vídeos, é interessante, tá? Então, lá no YouTube. Quando termina, acho que vocês já estão acompanhando isso, quando termina lá o vídeo, aí aparecem os vídeos indicados, né? Eu indiquei esses aí, então vocês podem aprofundar o que eu falei com esses vídeos que estão lá indicados. E aí vocês vão, como diz o ditado, né? Beber direto da fonte, né? Porque o Marcos Mello é um dos, se não o maior representante vivo, né? Hoje, do Pontes de Miranda, é um dos maiores que trazem aí essa interpretação mais próxima do que o Pontes de Miranda pensou lá enquanto estava, né, vivo. Bom, então a gente viu, né, esses pontos sobre validade, sobre eficácia, e a gente terminou a aula da terça vendo essa questão aí das espécies de inconstitucionalidade, né, as questões de forma e de conteúdo, e aí vimos de que maneira ocorre, né, ocorrem essas espécies de inconstitucionalidade. Então agora a gente vai seguir, a gente já superou esse assunto, né? Então vamos dar sequência aqui na parte da supremacia. Vendo agora outro ponto muito importante e que caiu, né, coincidentemente no dia de hoje, né, em que hoje, no dia 10 de setembro, esteve lá, né, houve a mudança do presidente do Supremo Tribunal Federal, né? Então, o Dias Toffoli deixou a presidência, é uma coisa rotativa, né? Não é uma questão de eleição nem nada. E aí o Luiz Fux agora é o novo presidente do Supremo. Vou até pegar um trechinho do discurso dele aqui daqui a pouco para comentar, né? E aí o assunto que a gente começa hoje é justamente esse, né? Em que a gente vai analisar a defesa da Constituição. Nessa parte aqui, os autores de direito constitucional discutem já há muito tempo, né, sobre qual seria o poder mais indicado para ser o defensor da Constituição, certo? A gente vai ver que todos os poderes têm função de defender a Constituição. Mas um poder, geralmente aqui, vai se destacar em relação aos outros, por várias razões que a gente vai ver na sequência, tá? Então, essa sempre foi uma discussão aqui, principalmente ali nos séculos 18 e 19. Então, nos séculos 18 e 19, houve essa discussão lá nos Estados Unidos, inicialmente, depois na Europa, já no século 20, houve essa discussão mais aprofundada, até que se chegou ao posicionamento que nós temos hoje, né? Que a gente vai ver como é que, no caso do Brasil, funciona e também lá no caso europeu. No caso dos Estados Unidos, a gente já vai ver agora, porque não houve grandes mudanças quanto a isso, né? Desde que houve essa definição que a gente vai analisar agora. Então, esse ponto da defesa da Constituição, ele diz respeito a justamente essa discussão que os autores fizeram, né, e ainda fazem até hoje, sobre qual seria o poder mais indicado para defender a Constituição, né? Se seria o poder executivo, se seria o poder legislativo ou se seria o poder judiciário, certo? Então a gente vai começar esse nosso percurso histórico, geográfico, né, e constitucional pelos Estados Unidos, certo? Então, nos Estados Unidos, logo no início ali do país, né, logo no início da formação do país dos Estados Unidos da América, essa discussão sobre qual seria o poder, né, mais propício, o poder mais indicado para defender a Constituição, essa discussão apareceu. E coube a esse cidadão chamado Alexander Hamilton resolver esse problema. O Alexander Hamilton foi um dos chamados pais da independência norte-americana, né? E aí, cada um daqueles chamados pais da independência, né, teve uma função específica na formação
política, social e também constitucional dos Estados Unidos. Então, coube ao Alexander Hamilton tomar a frente dessas discussões sobre qual seria o poder mais indicado para defender a Constituição dos Estados Unidos, a primeira que estava aparecendo na história, né? O Alexander Hamilton discursou bastante sobre isso, né? E esses discursos foram parar em jornais da época, e esses artigos de jornal acabaram formando esse livro, né, que está aí, que é o Federalista. Essa obra, o Federalista, né, que foi escrita uma parte pelo Hamilton, outra parte pelo James Madison e outra parte pelo John Jay, essa obra, né, o Federalista, é a obra que tem aí, né, as bases, ou que determina as bases para o sistema federativo norte-americano e também as outras bases relacionadas, por exemplo, ao sistema constitucional que estava sendo formado nos Estados Unidos. Por essa razão, então, os principais argumentos que a gente vai retirar do Alexander Hamilton vão sair justamente dessa obra, o Federalista, certo? Então, nesse livro, o Federalista, que na verdade não é um livro filosófico, intelectual, foi na verdade um compilado, né, uma junção de vários discursos que o Alexander Hamilton fez e de artigos de jornal, né, que esses discursos, muitos deles viraram esses artigos, que depois viraram esse livro. Então, a partir daí, a gente analisa como o Alexander Hamilton viu essa questão sobre qual seria o poder mais indicado para defender a Constituição, no caso específico dos Estados Unidos. Bom, o Alexander Hamilton vai fazer essa análise sobre os três poderes, o executivo, o legislativo e o judiciário, e a partir daí vai, então, determinar qual seria o poder, né, mais indicado para fazer a defesa da Constituição. Na visão do Alexander Hamilton, o poder mais indicado para defender a Constituição seria o poder judiciário, certo? Então, ele vai ter suas razões para explicar isso e eu vou agora falar na sequência, né? Então, o poder judiciário, na visão do Alexander Hamilton, seria o poder mais indicado para defender a Constituição dos Estados Unidos, por ser, dos três poderes, aquele que estaria menos suscetível, aquele que estaria menos influenciável pelas questões relativas à maioria política do momento histórico, certo? Explicando melhor. A gente sabe que o poder executivo e o poder legislativo, tanto lá nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil, são poderes que estão submetidos a eleições periódicas, não é isso? No caso do Brasil, a gente tem quase 40 partidos políticos. No caso dos Estados Unidos, existem dois grandes partidos que se revezam no poder, o Partido Democrata e o Partido Republicano. Às vezes acontece sucessão de presidentes do mesmo partido, mas muitas vezes acontece alternância de poder, em que nós vamos ver, em um período da história americana, o Partido Democrata no poder, e outro período o Partido Republicano, como agora, né? Antes do Donald Trump, né, que é do Partido Republicano, o presidente anterior era o Barack Obama, do Partido Democrata, e antes dele o George W. Bush, que era do Partido Republicano. Então houve essa alternância de poder aí. Essa alternância de poder, essa mudança política, ela também acontece em relação às próprias políticas públicas e o próprio direcionamento, né, que esses poderes vão ter em relação à aprovação de leis e à condução, né, do Estado, no caso específico lá dos Estados Unidos. Então, os republicanos e os democratas têm visões diferentes, né, apesar de que não tão diferentes assim, né, mas há algumas diferenças marcantes entre o Partido Republicano e o Partido Democrata quando eles estão no poder, né? E essas mudanças de direcionamento político, elas ficam muito claras, tanto na administração, né, no próprio poder executivo, no governo, né, na presidência da República, quanto no Congresso, quando temos democratas ou republicanos lá sendo a maioria, na Câmara e no Senado. Então, essas mudanças políticas de momento, elas podem também trazer mudanças importantes na própria gestão, né, e na própria forma de aplicar a Constituição por esses dois poderes. Então, o Alexander Hamilton via no Poder Judiciário, diferentemente do Legislativo e do Executivo, esse porto seguro, né, essa possibilidade mais tranquila de você ter um poder que pudesse ali defender a Constituição
sem ter, né, sem sofrer tanto com essas influências políticas, que no caso é o Poder Judiciário. Por quê? Porque os juízes, eles geralmente são conduzidos ao cargo, né, ou chegam lá pelo seu mérito, mas eles geralmente, nos países democráticos, como no caso aí dos Estados Unidos, eles têm um período de poder, né, de exercício do Poder Judiciário, que é um período geralmente vitalício, né? Então, eles vão exercer esse poder até a sua aposentadoria, né, até a sua morte, ou até que sejam promovidos lá para outro cargo no mesmo Poder Judiciário, né? Então, os juízes, eles não estão, eles estão mais independentes em relação a essa questão de mudanças políticas. Muitas vezes, eles são indicados pelo presidente, pelo governador a nível estadual e tal. Mas há também as indicações por questão de mérito e tudo mais. Então, a indicação naquele momento pode até ser política, mas depois ele vai exercer aquele cargo por 10, 20, 30 anos. E aí, durante esse período, ele já não vai estar mais influenciável, teoricamente, por essas influências políticas do Partido Republicano ou do Partido Democrata. Então, por essa razão principal, o Alexander Hamilton via o Poder Judiciário como o poder mais indicado para defender a Constituição, justamente por ele ser um poder que estava menos influenciável, ou que seria menos influenciável, por essas mudanças políticas de momento, que acontecem quando democratas estão no poder e depois republicanos entram no poder e vice-versa, né? Essa alternância de poder aí entre os partidos e entre, né, visões políticas diferentes, certo? Então, essa era a visão que o Hamilton tinha sobre o Poder Judiciário e essa era a visão que ele tinha como a mais indicada, na visão dele, para o poder, né, que deveria defender a Constituição. Além disso, né, depois de definido que seria o Poder Judiciário para ser o poder que seria o guardião da Constituição dos Estados Unidos, vem a outra questão. Né? Depois de definir qual é o poder, agora, qual é o alcance desse poder? Né? Quais juízes podem julgar as questões que envolvam a constitucionalidade das leis, ou seja, quais juízes podem defender a Constituição? Os Estados Unidos, desde a sua formação como país, já tinham lá a Suprema Corte, né? Mas o Alexander Hamilton tinha uma visão mais ampla sobre qual deveria ser o papel dos juízes, né, na defesa da Constituição. Então, o Alexander Hamilton já defendia desde o início que deveria haver um controle de constitucionalidade ou a defesa da Constituição sendo feita por todo o Poder Judiciário, por qualquer juiz, seja ele um juiz local de uma cidade X lá dos Estados Unidos, sejam os juízes da Suprema Corte norte-americana. Então, na visão do Alexander Hamilton, qualquer juiz poderia, claro, sendo provocado, né, processualmente falando, qualquer juiz poderia, ao ser provocado, tratar de uma questão que envolvesse aí a defesa da Constituição, certo? A isso hoje, né, a gente chama, com as adaptações já do século XX e do século XXI, a isso hoje nós chamamos de controle difuso, né, um controle que pode ser feito por qualquer juiz. Então, o Alexander Hamilton defendia essa postura de que qualquer juiz seria indicado, né, poderia ter esse poder para defender a Constituição. Então, quando o juiz percebesse que haveria ali um problema, né, uma discussão que envolvesse a Constituição, ele poderia sim se manifestar sobre aquele ponto, seja de maneira específica para o caso em que ele estivesse julgando, né, e aí já na visão da Suprema Corte, de uma maneira mais geral, né, para todos os casos assim determinados, né, construindo ali o que a gente chama de jurisprudência constitucional. Então, na visão do Alexander Hamilton, concluindo, tínhamos o Poder Judiciário como o poder mais indicado para defender a Constituição e qualquer juiz poderia ser esse defensor, esse guardião da Constituição. Desde o juiz de primeira instância, né, o juiz lá de uma, né, como a gente chama aqui no Brasil, de uma comarca, lá de um condado, né, norte-americano, até os juízes da Suprema Corte. Lá nos Estados Unidos não houve grandes discussões sobre isso, né? Não houve muita gente que criticasse o Alexander Hamilton. Então esse foi o posicionamento adotado desde os primeiros anos da existência dos Estados Unidos como país e até hoje é essa postura que os Estados Unidos adotam de maneira geral, certo? Então, lá nos Estados Unidos não houve grandes discussões e até hoje é esse o posicionamento do Alexander Hamilton que prevalece. É o Poder Judiciário que é o mais indicado para defender a Constituição
no caso específico dos Estados Unidos. Ainda falando de lá, né? Depois é que a gente chega aqui no Brasil para ver se esse pensamento do Hamilton influenciou a gente ou não, certo? Como se chama o conceito de que qualquer juiz pode defender a Constituição? É controle difuso, certo? Controle difuso de constitucionalidade. Não vou me aprofundar muito nisso, porque ainda não é o momento, né? Mas só citando aí o nome, né, para que vocês já comecem a se acostumar com ele, né? Então, o controle difuso, ele aparece com o Alexander Hamilton, essa ideia, mesmo que primitiva ainda, porque depois, claro, ela vai ser muito melhor desenvolvida, né, com o passar do tempo. De nada. Certo? Então, só lembrando, controle difuso, certo? Pessoal, mais alguma dúvida aí sobre esse posicionamento do Alexander Hamilton? Deu para entender? Ok. Seguindo em frente. Beleza. Agora a gente vai para a Europa, né? Não a Europa como um todo. Boa noite, Leandro. Não a Europa como um todo ainda, né? Mas uma discussão que aconteceu ali entre Áustria e Alemanha, né? Basicamente, entre autores austríacos, autor austríaco e autor alemão, né? Então, temos aí, mais uma vez, a discussão entre Hans Kelsen e Carl Schmitt. Eu já tinha falado para vocês no assunto anterior sobre Constituição, que esses dois autores não concordaram em quase nada, né? Eles tinham visões de mundo bastante diferentes. Inclusive, esse da direita aí, o Carl Schmitt, vai ser um dos apoiadores do nazismo, enquanto que o Kelsen, o da esquerda, vai ser perseguido pelo nazismo, como eu já contei essa história aqui para vocês. E, novamente, vamos falar sobre eles, sobre Hans Kelsen e Carl Schmitt, porque houve aqui, né, nos anos 20 e 30, principalmente ali naquela região da Europa, né, Alemanha e Áustria, essa discussão sobre qual seria o poder mais indicado para defender a Constituição lá, né, a Constituição deles, a Constituição austríaca e a Constituição alemã de Weimar. E os posicionamentos do Kelsen e do Schmitt são bem diferentes, como vocês vão perceber agora, né? Começando a falar pelo Hans Kelsen. O Kelsen defendeu, tanto lá na Teoria Pura quanto em outras obras, que o poder mais indicado para defender a Constituição, do mesmo jeito que o Alexander Hamilton defendia, seria o Poder Judiciário. Ele usa razões também bastante semelhantes às que o Hamilton, né, que eu acabei de me referir ao Hamilton. Então, ele também vai dizer que o Poder Judiciário vai ser menos influenciável pelas questões políticas de momento, né? Isso vai trazer maior segurança jurídica para as decisões, né? Além disso, há a própria formação jurídica, né, dos juízes, porque para que eles cheguem lá ao Poder Judiciário, eles precisam ter essa formação em direito, o que os políticos não têm, e até melhor que não tenham, né? Não necessariamente, não queremos aqui que todos os políticos sejam bacharéis em direito, porque os políticos representam a pluralidade do povo, né? E o povo não é formado por pessoas que só têm conhecimento em direito, né? A gente tem engenheiros, tem médicos, arquitetos, enfermeiros, né? Químicos, cientistas sociais, antropólogos, sociólogos e pessoas que não têm formação superior também, né? Então, tem que estar todo mundo sendo representado pelo Poder Executivo e pelo Legislativo. Então, não é uma coisa ideal de você ter um Legislativo só composto por bacharéis em Direito, que é uma coisa que muita gente sonha aqui no Brasil, mas quando você analisa, né, o que muitos bacharéis em Direito, deputados e senadores fazem, dá até vergonha, né? Então, não é bem assim, né? Não é necessário ter formação em Direito para você ter uma boa formação política, né? Infelizmente, isso deveria ser ensinado melhor aqui e aprendido melhor, mas não tem sido, né? É o que a gente tem visto aí com essas pessoas que exercem o direito e exercem cargos políticos, né? E já tivemos até recentemente um presidente, a tal criatura das trevas, Michel Temer, que é formado em direito, né? Inclusive chegou a ser professor aí de universidades em São Paulo, né? Então, já tivemos esses exemplos e já sabemos que não basta ser formado em direito para ter conhecimento em política, né? Nosso conhecimento é jurídico, basicamente. Ô, professor,
É criatura das trevas, é que tu fala. É, por várias razões. É o Temenosferatu. Exatamente. Então, voltando aqui, né? Então, o Kelsen defendia que o Poder Judiciário seria o mais indicado, né? E, diferentemente do Legislativo e do Executivo, que não precisa ter pessoas formadas em direito, o Judiciário sim precisa, né? No caso, principalmente os juízes que vão julgar conforme a lei e conforme a Constituição, né? E vão construir a chamada jurisprudência. Então, o Kelsen defendia, da mesma forma que o Hamilton, que era o Poder Judiciário, o mais indicado aqui para defender a Constituição. Porém, o Kelsen tinha um posicionamento diferente do Hamilton sobre qual seria o órgão ou quem poderia, dentro do Poder Judiciário, defender a Constituição. A gente viu agora, o Hamilton defendia que qualquer juiz poderia fazer essa defesa, né? O Kelsen não. O Kelsen defendeu, inclusive isso foi fundamental para a criação, né, desse tribunal, o Kelsen defendia que deveria haver um tribunal específico para julgar as questões de constitucionalidade das leis. Esse seria, então, o órgão encarregado de defender a Constituição. Esse órgão seria o Tribunal Constitucional, certo? Então, deveria, no Poder Judiciário, haver um órgão específico para fazer esse controle, para fazer essa análise, né, e essa defesa da Constituição, quando houvesse aí discussão sobre a constitucionalidade ou inconstitucionalidade das leis. Esse posicionamento do Kelsen foi tão importante, né, que foi fundamental para a criação do primeiro tribunal constitucional da história, que foi o da Áustria, do país dele, né? E depois, esse posicionamento vai influenciar a Alemanha, que vai criar o Tribunal Constitucional Alemão. E hoje, né, como a gente vai ver daqui a pouco, todos os países que se prezem têm um Tribunal Constitucional. Pode até não ter esse nome, mas ele tem essa característica, né, básica, como é o caso do nosso Supremo Tribunal Federal, que de 88 para cá adquiriu esse status, né, de Tribunal Constitucional do Brasil. Apesar de que ele não julga só questões especificamente constitucionais, mas ele principalmente hoje julga questões constitucionais. A esse tipo de situação, né, de controle, a gente chama hoje, né, com uma nomenclatura mais técnica, de controle concentrado de constitucionalidade. É diferente do difuso. No difuso, qualquer juiz pode julgar, né, as questões constitucionais. Aqui, no caso que o Kelsen defendeu, é o concentrado. E aí, no controle concentrado, só um órgão pode fazer esse julgamento, que é o Tribunal Constitucional, certo? Então, na visão do Kelsen, é o Poder Judiciário também o mais indicado para fazer essa defesa, porém, não é qualquer juiz, né, que é indicado para fazer essa defesa. São os juízes do Tribunal Constitucional, que é um tribunal criado especificamente para julgar esse tipo de questões, certo? Então, essa era a posição, claro, resumidamente falando, essa era a posição do Hans Kelsen, certo? Por outro lado, o Carl Schmitt, esse cidadão aí que está aí à direita, ele defendia outro posicionamento, certo? Diferentemente do Hamilton, diferentemente do Kelsen, o Carl Schmitt defendia que deveria existir aqui um poder específico também para defender a Constituição, mas esse poder não era o Poder Judiciário, certo? Não seria o Poder Judiciário e nem seria o Poder Legislativo. Seria, sim, o Poder Executivo. O Poder Executivo seria, então, para o Carl Schmitt, o poder mais indicado para defender a Constituição. Com base em que o Carl Schmitt vai defender isso? Com base na ideia da soberania da nação, certo? Na visão do Schmitt, o povo, né, que ele chamava de nação, a nação é soberana, era soberana, então seria a nação que deveria, né, ser ali ouvida, né, na hora de escolher os seus representantes. Então, numa democracia representativa, temos lá os representantes do povo, ou os representantes da nação. E na visão do Schmitt, o maior representante da nação é o presidente, né? Ou aquele que é titulado Poder Executivo. Não necessariamente o presidente, pode ser o presidente, né, como está aí, o rei, né, o imperador, ou o Reich, né, o Reich, que era a figura lá que começou como chanceler e depois vai ser
o presidente propriamente dito da Alemanha, né, o Adolf Hitler. Né? Então, na visão... perfeito, você vai ver. Né? Totalmente contraditório, né? Justamente porque ele apoiava isso. Mas aí, veja, né? A justificativa começa por aí, pela história. Soberania popular, ok. Então, a soberania da nação daria, né? Faria com que esse representante fosse escolhido, que no caso aqui seria da Alemanha, já, né, o representante do partido nazista mais alguns anos à frente, o Hitler. Né? Então, caberia a ele, como representante legítimo da nação alemã, ser o guardião da Constituição. Por quê? A Constituição teria origem na soberania da nação também, né? Já que é o povo, a nação, que vai se manifestar lá para que a Constituição seja feita, né? Seja elaborada, seja aprovada e publicada. Né? Então, fazendo essa associação, né? Uma falsa associação, como a gente vai perceber, da soberania da nação com o poder do presidente, né? Do rei ou do Reich, o Schmitt vai fundamentar, então, que esse representante é o mais indicado para defender a Constituição, porque ele foi eleito para isso, para defender o seu povo, para defender a nação. Então, a nação teria dado a ele todo o poder possível para que ele, né, fizesse bem entendesse com essa Constituição. Né? Então, isso que começa sendo aparentemente democrático, vai ser lá na frente, né, a porteira aberta para que o Hitler pudesse fazer com a Constituição de Weimar o que ele quisesse bem entendesse. Né? Então, o Schmitt vai dar essa fundamentação aqui ainda mais forte do que lá atrás que a gente viu naquela concepção política. Né? Aqui ele vai dar bases ainda mais sólidas para que o nazismo crescesse, né? E para que o nazismo pudesse manipular a Constituição. Porque se é o presidente, né, se é o chefe do Poder Executivo que vai poder defender a Constituição, então vai ser ele que vai ter essa função de usá-la da maneira que ele quiser e bem entender, já que ele é o representante da nação. E como representante da nação, ele tem a função de defender a Constituição. Né? E foi isso que aconteceu. Né? Supostamente defendendo a Constituição, foram feitas várias mudanças propostas lá pelo Hitler durante o período de governo nazista. Né? Então, o Schmitt acaba dando essa fundamentação, né, que vai, mais à frente, ser né, primordial para a consolidação do nazismo e para o uso da Constituição de Weimar, né, da Constituição da Alemanha, do jeito que o Hitler queria e bem entendia. Né? Que é aquela questão que a gente viu lá do Levenstein, né, da Constituição semântica como instrumento a serviço do poder. Foi justamente isso que aconteceu, né, com base nessa visão do Schmitt. Então, vejam, eram posições completamente diferentes. O Kelsen defendia que o Poder Judiciário, né, deveria ser o mais indicado por meio do Tribunal Constitucional, e o Schmitt, o Poder Executivo, por meio do presidente, do rei ou do Reich. Bom, e o que é que prevaleceu na Europa nessa época? Ali pelos anos 20 e 30 acaba prevalecendo a visão do Schmitt, principalmente nos países que vão seguir o modelo nazifascista, né? O nazismo do Hitler e o fascismo do Mussolini. Então, nesses países vai ser muito forte aí a influência do Schmitt, inclusive no Brasil do Getúlio Vargas. Né? A gente viu que o Getúlio Vargas exercia todo o poder, né, nas suas mãos, concentrado nas suas mãos, no Estado Novo, né, entre 37 e 45. Isso teve base, claro, na visão do Carl Schmitt. E aí, isso deu tão errado, como a gente já sabe, né, como terminou aí na Segunda Guerra, que a visão do Kelsen foi resgatada. E na Europa, hoje, o que prevalece na maioria dos países do Ocidente europeu ali é a visão do Kelsen. Então, o Schmitt foi esquecido, foi deixado de lado, e hoje prevalece muito mais a visão do Hans Kelsen, certo? Mas nos anos 70, no final dos anos 70 do século passado, muda um pouco essa visão em dois países, Portugal e Espanha. E aí, como falta menos de um minuto para concluir essa primeira parte, eu vou para o intervalo para gravar aqui o pedacinho da aula, vocês me aguardam, que eu vou falar de Portugal, Espanha e Brasil na sequência. Beleza? Até já!